Olá, bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 18 de maio, e o Senado Notícias está no ar. 3 atividades legislativas estão programadas para esta manhã aqui no Senado. Vamos conferir então a pauta. Para as 10 horas da manhã está marcada uma sessão especial no plenário que vai comemorar o Dia do Contabilista. Também às 10 horas deve começar a reunião da Comissão de Juristas responsável por subsidiar a elaboração de substitutivo sobre inteligência artificial no Brasil. Os integrantes vão fazer um balanço das audiências públicas já realizadas. E para as 11h30 está prevista reunião da CPI sobre a situação das vítimas e familiares do acidente da Chapecoense. Eles devem ouvir 2 depoimentos e em seguida votar o relatório final. A sessão do plenário do Senado está marcada para as 4 horas da tarde. Vamos ver então o que pode ser votado. O primeiro item da pauta trata da prestação de serviços de controle integrado de valores e pragas urbanas por empresas especializadas. Outro projeto tipifica a conduta de injúria racial em local público ou de uso coletivo. Os senadores podem votar ainda propostas sobre o funcionamento e as operações do Fundo Geral de Turismo, que vai ser chamado de novo Fungetur. O quarto item na pauta trata da identidade profissional de radialista. Há também o projeto que torna obrigatória a divulgação do Estatuto da Juventude e cria a Semana Nacional do Estatuto da Juventude. Pode ser votado ainda um acordo sobre serviços aéreos com o Sri Lanka e outro acordo, este com o Vietnã, sobre transportes marítimos. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira projeto oriundo da MP do Voo Livre. Os parlamentares decidiram manter as alterações feitas pela Câmara, entre elas a que prevê o despacho gratuito de bagagens. O texto volta para a Câmara dos Deputados. Os senadores aprovaram o despacho gratuito de uma bagagem de até 23 quilos em voos nacionais e de até 30 quilos em voos internacionais. A gratuidade foi incluída na medida provisória do governo e aprovada pela Câmara dos Deputados e agora confirmada no Senado. O assunto provocou polêmica no plenário. Quando foi isento bagagens, a abertura de 100% do espaço aéreo, a promessa era que ia baixar as passagens. Independente da pandemia agora, guerra na Ucrânia, nunca baixou essas passagens. Esse argumento que eles levaram, não, a passagem vai ser diminuída, o gasto vai ser menor, tudo essas promessas foram vãs. Aumentou muito a passagem, eu sei, compreendo que o combustível aumentou, mas o aumento foi tão grande que muita gente não tem poder aquisitivo para comprar passagem. A mala do passageiro, ela se equivale ao frete da mala, porque ela ocupa o espaço, ela tem um peso no avião, ela envolve o serviço do despacho dessa mala, tanto do embarque quanto do desembarque no seu destino, envolve funcionários. Então, se nós compreendemos que é devido o pagamento do frete, me parece que a situação é semelhante. Quando nós entramos em 2020, os senhores são testemunhas do que passamos com relação à pandemia, os serviços de companhias aéreas se tornaram um risco e prejuízo. As companhias tiveram que cancelar voos, os aeroportos ficaram vazios, por regra nós não podíamos nos deslocar. Então não há como nós usarmos os anos de 2020 e 2021 como balizamento da competitividade no Brasil. As medidas fazem parte do programa Voo Simples, lançado pelo governo para reduzir a burocracia e atrair investidores. Altera dispositivos do Código Brasileiro de Aeronáutica e de outras leis que regulam o setor. O texto também determina o fim da diferença entre serviços aéreos públicos, como voos comerciais, e privados. Autoriza qualquer pessoa física ou jurídica a explorar serviços aéreos e elimina a necessidade de autorização aeronáutica para construir aeródromos. Tira do comando da aeronáutica a competência para autorizar o transporte de explosivos e material bélico em aeronaves civis nacionais.
A ANAC deixa de ser responsável por conceder ou autorizar a prestação de serviços aéreos e de fiscalizar as tarifas. A agência poderá apenas pedir às companhias aéreas que comuniquem os preços praticados e fica autorizada a alterar as tarifas aeroportuárias para compensar o fim da cobrança da contribuição ao Fundo Nacional de Aviação Civil a partir do ano que vem. O serviço aéreo é uma questão privada, não cabe, não é função do Estado, ainda que em situações de emergência, exercer, cabe ao Estado o controle por meio das agências que nós temos. Os senadores também aprovaram a redução do imposto de renda para o arrendamento de aeronaves por empresas brasileiras no exterior. A redução vale até 2026. Apoiamos a continuidade da política de desoneração do imposto de renda retido na fonte na forma de redução de uma alíquota proposta pelo NPV e pelo PLV, a saber, redução de 0 nos anos 2022 e 2023, elevação em 1 ponto percentual ao ano até atingir 3% em 2026. Em sessão solene, o Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional que eleva para 70 anos a idade máxima para a nomeação de membros de tribunais superiores. Atualmente, o limite de idade para indicação de ministros de tribunais superiores e de juízes de tribunais regionais federais e do trabalho é de 65 anos. Com a promulgação da emenda constitucional número 122, esse limite aumenta para 70 anos. A emenda constitucional que ora promulgamos é de grande importância para o funcionamento do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas da União e para a boa qualidade da prestação jurisdicional, pois possibilita o acesso de um maior número de juristas dotados de vastos conhecimentos e experiência aos tribunais federais e às Cortes Superiores de Justiça. Segundo os senadores, essa emenda tornou-se necessária quando, em 2015, o Congresso Nacional alterou o limite de idade para aposentadoria compulsória de ministros dos tribunais superiores e TCU de 70 para 75 anos. Então, a nova emenda deve acompanhar essa ampliação. Muitos magistrados que completam 65 anos de idade acabam pedindo aposentadoria precoce, por deixarem de ter perspectivas de ascensão na carreira. Assim, ainda que a ampliação da idade da aposentadoria compulsória tenha vindo em favor da justiça brasileira, na medida em que permitiu a permanência em seus cargos de ilustres magistrados que prestam um serviço de enorme qualidade para a nação, criou-se uma distorção que faz necessário o aumento da idade máxima para ingresso nas Cortes Federais. A solenidade contou com a participação de membros do Poder Judiciário, como os presidentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. A minha palavra é de extremo agradecimento exatamente por essa emenda constitucional que valoriza a carreira da magistratura, valoriza a rigidez mental hoje inequívoca dos homens de 70 anos e exalta, acima de tudo, essa natural sabedoria que a magistratura vai transmitindo ao longo do tempo. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a emenda constitucional número 122 de 2022. Um abatimento na conta de luz para famílias que têm pessoas em tratamento de saúde domiciliar. É o que determina o projeto do senador Romário, aprovado nesta terça-feira pela Comissão de Assuntos Econômicos. O texto amplia de 3 para 4 salários mínimos a renda mensal das famílias que tenham algum morador em tratamento domiciliar que necessita do uso de equipamentos elétricos. O desconto pode variar de 10% a 65% na conta de luz por meio da tarifa social de energia elétrica. E a família também precisa ser inscrita no cadastro único. O relator da proposta fez algumas alterações no texto, entre elas a que determina que o benefício seja condicionado a aportes do Fundo Social na conta de desenvolvimento energético, que vai transferir os recursos diretamente às distribuidoras. Para assegurar a efetiva prestação do serviço em domicílio, havendo a necessidade de utilização de aparelhos, equipamentos e instrumentos que demandem consumo de energia elétrica, deve-se evitar que os respectivos custos inviabilizem o tratamento dos pacientes de renda mais baixa, frustrando o atingimento dos objetivos do SUS. Pacientes que, em tese, teriam que ficar em ambiente hospitalar, que felizmente com a tecnologia, com os cuidados
domiciliares podem estar na sua própria casa. Os senadores aprovaram ainda projeto de lei que permite o abatimento no imposto de renda de remédios de alto custo usados contra várias enfermidades. Para ter direito, o paciente deve usar o medicamento de forma contínua no tratamento domiciliar de doenças como câncer, diabetes, AIDS, fibromialgia, Alzheimer, Parkinson e depressão clínica. O valor do abatimento no imposto de renda não pode ser inferior a meio salário mínimo e o paciente deve ser aprovado em perícia feita por um hospital credenciado no Sistema Único de Saúde. Uma alteração que julgamos necessária é a inclusão no texto da lei da previsão de que o contribuinte comprove a aquisição por meio de nota fiscal em seu nome e de que a compra tenha sido realizada mediante prescrição médica. O aproveitamento dos créditos tributários obtidos pelas distribuidoras de energia para reduzir a conta do consumidor foi tema de audiência na Comissão de Infraestrutura. O Brasil, de imenso potencial energético, é também o país de tarifas altas de energia elétrica. Este debatedor abriu o jogo. Quando o consumidor paga a tarifa, o dinheiro é repartido assim. 38,2% são de encargos e tributos. 30,7% vão para a geração de energia, 23% para a distribuição e 7,8% para a transmissão. Para termos contas mais baratas, seria preciso, segundo ele, não tributar encargos legais, reduzir subsídios desnecessários e reduzir o ICMS. Seus percentuais que giram em média de 27% para 17%. São, no mínimo, 10 pontos percentuais na nossa conta de energia elétrica. E quando você coloca o imposto por dentro, como ele é calculado, isso vai facilmente a 14%, 15%. Uma segunda alternativa, isso, senador, já pode ser feito? Já, porque o STF já deu esse comando em ação judicial transitada em julgada, com efeito em repercussão geral. Créditos devidos aos consumidores na ponta e já reconhecidos pelo Judiciário podem e devem ser usados para baratear a conta? Os participantes opinam. Que haja ações ali para que, na medida do possível, esses créditos sejam colocados na maior velocidade possível, que me parece um momento apropriado. Contudo, é claro que se deve observar a capacidade das distribuidoras de suportar esse crédito, principalmente olhando a sustentabilidade da prestação do serviço para os consumidores. As distribuidoras são favoráveis que esses créditos também, parte, sejam utilizados para modicidade tarifária. Mas tem uma parte que precisa ser reconhecida em termos de eficiência com que elas atuaram para que pudessem recuperar esse crédito. Elas investiram para isso. As distribuidoras já estão utilizando os créditos compensados junto à Receita Federal para reduzir tarifas nos processos tarifários durante o ano de 2021 e 2022. Isso já está sendo feito sistematicamente pelas distribuidoras junto com a ANEEL e a partir das homologações da Receita Federal. Este debatedor alerta: a redução das tarifas não pode ser algo como medida oportunista. É preciso pensar no médio e longo prazos. Não consegue reduzir de forma sustentável contas de energia desincentivando a eficiência, porque isso é conjuntural, isso é temporário e pode ter efeito rebote lá na frente. Nós precisamos trabalhar na redução dos subsídios, dos encargos, dos tributos, e aí um destaque especial ICMS, e nos custos elevados com a geração de energia. Isso encarece a nossa conta de energia. O direito à informação prévia dos pacientes cirúrgicos, o papel da iniciativa privada no Programa Nacional de Imunização e a participação da Associação Médica Brasileira na comissão que analisa novas tecnologias no Ministério da Saúde. Esses foram temas da pauta da Comissão de Assuntos Sociais.
Em 2019, portanto, mesmo antes da pandemia, preocupado com a queda da adesão às campanhas do Programa Nacional de Imunização, o senador Romário apresentou um projeto que previa a possibilidade da vacinação ocorrer também em estabelecimentos privados. Uma proposta do senador Fernando Bezerra, do ano 2020, visa garantir que o paciente seja informado antes de qualquer procedimento invasivo. Já o senador Rogério Carvalho, em proposição apresentada este ano, quer que a Associação Médica Brasileira indique um membro para a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Dessa forma, a Associação Médica Brasileira se junta ao Conselho Nacional de Saúde e ao Conselho Federal de Medicina com entidades com atribuição legal de incorporar a Conitec. Por decisão do presidente da comissão, senador Carlos Portinho, o relatório favorável do senador Randolfo Rodrigues ao projeto que dá assento a um membro da Associação Médica Brasileira na Conitec será debatido e votado na próxima sessão deliberativa. Informo que há 7 senadores, contando a presença da senadora Nilda. Infelizmente, eu aqui não posso votar, embora o mérito seja favorável ao projeto que Vossa Excelência relata. O mesmo procedimento foi adotado para o projeto do senador Romário sobre a vacinação em entidades privadas, relatado pelo senador Paulo Paim. Já o projeto que prevê obrigatoriedade de comunicação prévia aos pacientes submetidos a procedimentos invasivos deverá ser objeto de audiência pública solicitada pela senadora e médica Zenaide Maia. Nesses termos, pedindo para fazer uma discussão, eu dei uma olhada como médica e conversei com o colega Messias e com o colega Fernando Bezerra, e a gente chegou à conclusão que poderia ter essa audiência para a gente debater melhor. É muito bom ouvir quem está ligado diretamente e é de uma importância fundamental. A Comissão de Fiscalização e Controle também se reuniu ontem. Foi aprovada uma proposta de fiscalização dos impasses para a dispensação de imunoglobulinas no SUS. Segundo a autora da proposta, a senadora Mara Gabrilli, o Brasil passa por um apagão no fornecimento de imunobiológicos e muitos pacientes estão sem tratamento. A Comissão da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul aprovou o acordo firmado pelo bloco para colaboração na apreensão de bens do crime organizado. A reunião aconteceu nesta terça-feira. Foram analisados 12 acordos. O acordo estabelece termos de cooperação entre os países do Mercosul para a recuperação de bens e ativos que sejam produtos de delitos internacionais. Um dos dispositivos permite que um país que tenha cooperado no processo de apreensão solicite dispor dos bens recuperados. O acordo quadro para a disposição dos bens apreendidos do crime organizado transnacional no Mercosul foi assinado em 2018 em Montevidéu, no Uruguai. Em atenção ao princípio de justiça, adota-se por este acordo a possibilidade de que os Estados envolvidos na divisão de tarefas da repressão criminal, quando esta seja bem sucedida e traga de volta os frutos da atividade criminosa transfronteiriça, estes sejam repartidos de acordo com os esforços de cada parte envolvida. O governo brasileiro reconhece a necessidade e as virtudes desse entendimento, como se depreende da exposição de motivos ministerial. Além do termo de cooperação, outros 11 acordos foram apreciados pelos parlamentares. Entre eles, o protocolo que complementa o acordo sobre transferência de pessoas condenadas entre os países do Mercosul, a Bolívia e o Chile, e o que elimina a cobrança de roaming internacional. O texto determina que serviços de roaming dentro dos países membros do Mercosul deverá ser cobrado pela empresa prestadora da mesma forma que dentro do país de origem. O acordo do Mercosul para eliminar o roaming internacional prevê que operadoras cobrem dos usuários que se utilizem desse serviço no território de outro estado os mesmos preços cobrados por serviços móveis em seu próprio país, conforme a modalidade e plano contratados pelo cliente, mantendo a razoabilidade, a conveniência na relação entre os preços cobrados para o usuário e os preços dos acordos entre as operadoras. Cada Estado-parte deve também adotar medidas que garantam a transparência dos preços, minimizem barreiras ao uso de alternativas tecnológicas ao roaming internacional, criem mecanismo de solução de controvérsias entre as operadoras, na aplicação de instrumentos que garantam a equivalência na qualidade de serviço aos usuários nacionais e também aos usuários de roaming internacionais.